E aí pessoal, hoje então eu vou mostrar para vocês como é que eu monto um quadro de corrente alternada, né, numa rede 380-220, tá? Primeiramente eu vou demonstrar um quadro mais simples, onde a gente utiliza apenas uma fase, né, para ligar, e depois eu vou demonstrar nessa mesma rede 380-220 a instalação de 3 micros, ok? Mas é uma rede trifásica, tá ok? Bom, então é isso. A rede 380-220, para quem não conhece, né, ela tem muito na região ali do Nordeste, do Norte do Brasil, algumas regiões no Sul também tem, tá? O que isso significa? A diferença de tensão, né, de potencial entre fase e neutro, você vai ter 220, ok? A diferença de potencial entre fase e fase, você vai ter 380, tá? Então, fase 380, fase neutro 220. Aqui, ó, nós temos um micro, é um micro novo da Daie. Eu tô gravando esse vídeo em abril de 2024. Posso garantir que o hardware dele já é superior ao dos concorrentes, né? Lógico, ele não é 2000, mas em vista das placas que nós temos hoje, ele é um inversor que suporta aí até 18 amperes, né? Com 4 MPPTs, né? Ok? Inversor com 15 anos de garantia, show de bola, galera. Se precisar, eu tenho os kits com esse inversor aqui. Então, voltando para cá, nessa rede 380-220, a gente precisa de apenas uma fase e o neutro para a gente alcançar a tensão de 220, que é a tensão que inicia ele, né? Esses inversores, todos eles praticamente são monofásicos, tá? O que significa isso? Eles precisam de no mínimo uma fase para estar funcionando. Porém, essa fase você tem que alcançar a tensão de 220, né? Ou seja, nessa situação aqui, nessa rede 380-220, eu só preciso de uma fase e o neutro para funcionar. Agora, nessa outra situação, que são a rede 220-127, né, que é a região aqui onde eu moro, né, aqui a concessionária que é CPFL, né, aqui em São Paulo, aqui em Jundiaí, ó, eu vou mostrar na prática, né. Aqui eu coloquei na escala de corrente alternada e eu coloquei aqui as ponteiras de teste nas fases, né. Aqui na minha região a gente não usa neutro, né? Apesar de ter neutro, a gente não utiliza. Então, ó, fase 210, né? Ou seja, ó, fase, né, no sistema estrela, 220, fase neutro, 127. Ou seja, nessa rede aqui, se eu pegar uma fase e um neutro, eu vou ter 127. Eu vou ter uma rede, né? Eu vou ter uma fase, uma rede monofásica. Só que não vai atender a tensão de trabalho dele, né? Que é 220, ok? Então, espero que tenha ficado claro, beleza, galera? Mas é assim que funciona, ok? Bom, aqui, nesse quadrinho, nós temos aqui o wattímetro, né? Isso aqui é a string box, que a gente vende junto com os kits, né? E eu vou explicar para vocês aqui como é que eu fiz a ligação aqui, ok? Então, basicamente, essa aqui é uma string para três microinversores, tá? E vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz. Bom, vou começar pelo disjuntor, aqui um disjuntor de 32, ok? Esse disjuntor, eu fiz uma derivação dele aqui em cima, né? Que é para a gente ligar no wattímetro, né? Aqui no wattímetro, ó, bem tranquilo, 1 e 2, ó, perdão, 3 é neutro, 4 é a linha, né? O 1 é para ligar o toroide, que é aquela pecinha ali. Então o vermelho é no 1, o preto é no 2. Aí no 3 é neutro, 4 linha. Então, aqui eu fiz uma derivação, tá? Daqui a gente vai ligar o wattímetro, ok? Então vai vindo os micros, né? A fiação, né? Vai vir a fase. A fase eu já deixei ela preparada aqui, ó. É só fazer a conexão do conector ilhós, que vai vir 6 mm, vai ligar aqui, ó, ok? Ligou aqui,
Daqui, ó, ele deriva para o DPS, beleza? DPS, os dois aqui, né, conectados, joga para o barramento. Então, vem o cabeamento lá de cima, ele vai ligar aqui, né? Ó, só para entender, ele vai ligar aqui, daqui deriva para cá, na linha, né, do DPS, fechou. Aí liga, desliga. Daqui vai para o seu quadro geral da casa, tá? Vai para o quadro mais próximo, né? Ou para o padrão de entrada, né? Por que eu falo quadro mais próximo? Tem que ver se esse quadro mais próximo ele comporta, né, a corrente, a demanda aqui que vai vir desse quadrinho aqui, né? Não adianta você ligar esse quadro aqui num quadro ali com um fio de 2,5, né? A gente está trabalhando aqui com uma fiação de 6 milímetros. Tem alguns cálculos que tem que fazer, né? Não vou detalhar, mas basicamente é isso. Então, primeiro DPS desce a fiação do micro, daqui jampeia para o DPS, ok? Esse segundo DPS para o neutro, né? E é isso, galera. Aqui basicamente, o que eu vou ter que vir? Vou ter que vir com o cabo do neutro, né? Para fazer a conexão aqui, para alimentar esse barramento. Esse barramento ele tá parado, tá morto aqui. Então eu tenho que vir com o neutro aqui, vou ligar aqui. Daqui sai um fio que vai lá para o micro. Sai um fio daqui, vai lá para o micro. E daqui sai um fio que vai lá para o micro, tá? Então, e outra coisa, esse barramento também tá morto. Eu preciso trazer a fiação de terra para cá, ó. Beleza? Bom, esse aqui é o quadrinho com uma fase, tá? Esse cliente aqui, ele tá na rede 380/220 e o padrão de entrada dele é com uma fase apenas, né? Um padrão monofásico 220, ok? Já esse outro cliente, o padrão de entrada dele é 380/220 e o padrão, né? As cargas lá são divididas em 3 fases. Então, a concessionária desse cliente aqui, né, o Carlos, que é um parceiro nosso das antigas aí, esse vídeo, agradecimento a ele tá lá esperando essa string aqui, tá cabreiro comigo. Então, vamos lá. Então, o padrão de entrada do cliente é trifásico e a concessionária dele lá tá exigindo, né, são 3 micros que a gente vai ligar lá, tá, pessoal? Então, ela tá exigindo que a gente balanceie esses micros nas 3 fases, tá? Então, no caso aqui, um disjuntor para cada micro, ok? E o disjuntor geral para ligar e desligar o circuito, tá? O DPS para cada fase e um para o neutro, ok? Barramento neutro, barramento terra. Vou montar e já volto. Outra coisa, galera, eu tenho 2 DPS aqui, ó, DPS 175 e DPS 275. O DPS 175, ele é recomendado para esse tipo de rede, 220, 127. O 275 é para esse tipo de rede aqui, ok? Eu posso usar o 275 aqui, beleza, aqui não tem problema, mas o 175 eu só posso usar aqui. Se eu usar aqui, ele já vai queimar de cara, tá certo? Então, nesse cliente aqui, a gente vai usar o 275, ok? Então é isso aí. Vamos montar aqui e eu já volto.
Bom, vou fazer a derivação das fases para o DPS. Eu vou usar cores diferentes. Beleza. A derivação das fases do DPS no quadro interno, vocês podem usar fio de no mínimo 4 milímetros, tá? Eu estou usando de 6 aqui. Ok. Ok. Aqui, pessoal, ó. Por que eu cortei? Tá? Eu poderia usar esse tipo de conector, o conector genérico. Só que esse parafusinho aqui é o problema, isso daqui com o tempo dá aquecimento. Então eu prefiro fazer desse jeito que eu vou mostrar para vocês, que fica bom. Uma outra opção é usar um terminal de pino. Seria uma opção também, né? Ele é mais rígido. Mas aqui, ó. Ó. Sempre que for fazer, solta, galera. Solta porque... Olha, já precisei andar uns 200 km porque tinha um que não tava solto direito e eu não conectei, cara. Principalmente com barramento, né? Então, eu coloquei aqui. Tá, aqui, ó. O barramento não ficou perfeito, né? Eu tinha que ter empurrado um pouco mais, ó. Mas não tem problema esse aqui, ó. Eu coloco bem na frente do barramento, ó. Não vou apertar ainda. E agora eu faço isso com os outros, ó. Tá montado o quadro. Tá? Vou explicar para vocês então como é que vai funcionar aqui. Os 3 micros vão entrar um em cada disjuntor, então o micro 1 vai entrar aqui, micro 2, micro 3, né? E aí vai vir, eu coloquei o barramento do neutro aqui, aí vai vir neutro 1, neutro 2, neutro 3, né? Neutro do micro 1, neutro do micro 2, neutro do micro 3, ok? Então vai vir a fase do micro 1, fase do micro 2, fase do micro 3. Ligou o sistema, a energia vem para o barramento, do barramento ele alimenta os DPS e daqui ele vai para o geral. Aí o geral ligou, daqui vai para o quadro mais próximo ou para o padrão de entrada, tá? Para a concessionária. Então é isso, galera. Tá ligado? Então os DPS derivados, né? Eu fiz aqui a derivação um para o outro e joguei para o barramento. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é um quadro CA, ele está montado. Agora é só instalar. Beleza? Então, fase 1, fase 2, fase 3, neutro, liga para o barramento, né? Lembrando que esses barramentos
eles não estão sendo alimentados, então aqui vai vir a alimentação do barramento neutro e aqui vai vir a alimentação do barramento terra, tá? Esses barramentos aqui eu coloquei só com o ilhós, ok? Eu não coloquei o genérico, fica uma conexão melhor. Isso daqui 6 meses tem que vir e reapertar, beleza? O interessante desse sistema trifásico é que quando as cargas elas estão balanceadas, né, as cargas estão iguais, no neutro não tem corrente, né? Só um detalhe, vou até deixar uma descrição para vocês entenderem, porque fica assim, nossa, eu vou ter 3, 4 micros e só um fio fino. Isso vai muito da carga, né? Por exemplo, um motor, né? Nesse caso aqui, como a gente sabe que as cargas vão ser parecidas, então a corrente do neutro ela não se soma, né? Ela anula, tá? Vou até deixar um videozinho aí do Adoniran, do Electricity. Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é só uma ilustração, tá? A gente não recomenda vocês fazerem isso em casa, apenas com um profissional, tá? Lembrando sempre contratar um profissional. E aqui é só um ambiente de teste, tá? Que a gente faz, então a gente não recomenda que vocês façam esses procedimentos sem o acompanhamento de um profissional. Ok, galera? Então é isso aí. E esse é o micro novo, ó. Show de bola, né? Isso aí, galera. Um abraço. Fica com Deus.